Saudações sustentáveis, pessoal. Aqui é o professor Paulo Vieira. Nós vamos dar continuidade no tema subsistema de abastecimento de água potável. Neste vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre os custos de implantação dos componentes do subsistema de abastecimento de água potável. É importante a gente destacar que os custos de implantação incidem principalmente nas redes, né, nos componentes das redes, assim como também nos equipamentos complementares, como estação de tratamento de água, captação de água, unidade de reservação, né, o reservatório, bombeamento. Então, esses componentes, eles, né, se somam aí dentro desses custos de implantação. Naturalmente que a gente tem aqueles outros, né, referente ao lançamento de uma área onde está sendo urbanizada, né, que são os custos referentes ao BTI, né, os custos referentes aí a projeto, a levantamento de informação complementar. As participações, nós temos aqui um gráfico que apresenta as participações dos custos, né, de infraestrutura por elementos dos sistemas urbanos, né, pensando aqui na nossa disciplina. Então, no caso do abastecimento de água, a gente tem aí, né, uma representação em torno de 6%, né, mas referente aí aquela infraestrutura para lançar ali uma nova área a ser urbanizada, né? Considerando aí muitas vezes que a gente já tem, né, a disponibilidade da água, né, potável para aquela região. Então, basicamente está associado aqui aos custos aí do lançamento da rede, tá? Que está sendo representada aqui nesse gráfico, em torno de 6%, enquanto as outras redes, né, que a gente tem do saneamento, o esgoto 14% e a drenagem 12%. Aí pensando agora em estimativa de custos do lançamento dessa rede, né, de água potável nesse espaço a ser urbanizado, né, então um novo loteamento, num bairro popular, né, onde vai ser então urbanizado ali. E a gente tomando como referência aqui uma forma de estimar esse custo, né, antes de fazermos o projeto, antes de calcularmos todos os quantitativos, através, né, de índices aí e parâmetros apresentados, por exemplo, em algumas revistas especializadas, como no caso aqui que a gente está vendo. Então, o custo, aqui a tabela apresenta para a gente custos de urbanização por 1.000 metros quadrados, né? Essa área, né, metro quadrado de área líquida de lotes. Então, ou seja, a nova área a ser urbanizada, só 50% dela se de fato se constituiu em lotes, né? Então essa área líquida de lotes, né? Os outros 50% ou é a área ambiental, ou é a área institucional a ser repassada, né, para o bem público, ou é a área de vias, ou outras áreas que não podem ser ocupadas com lotes aí. Então, 50% dessa área, né? Então, esse valor condiz com essa área líquida, tá bom? Em torno aí, o valor por 1.000 metros quadrados, né, de área líquida, né? Então, a gente tem aqui, né, o valor por metro quadrado de área líquida de lotes, os seguintes valores. No caso da rede de água potável, girando aí, esse é um dado, né, do ano setembro de 2017, né, esses dados são apresentados mensalmente, né, e aí, para aquela ocasião, a gente tinha um valor aí
estimado, né, de R$ 7,40 para cada metro, né, metro quadrado de área, né, a ser, né, construída de lotes, né, então a área de lote. Então, se eu tenho lá 50% da área, como eu disse anteriormente, né, referente aí a essa rede de água potável, né? As outras redes aí de esgoto e de drenagem, né, de esgoto em torno de 16 e 15, né? E de drenagem, né, de água pluvial, galerias 6,42 e drenagem de águas pluviais aqui, no caso dos equipamentos guias e sarjetas, 5,16, tá? Então, o metro quadrado, né, total, né, para poder urbanizar, né, com todos esses elementos dos sistemas urbanos, incide em um valor aproximado, né, o estimado de 65,80. Né? Naturalmente que esse valor, trazer para o valor presente hoje, ele né, gera uma atualização aí. Nessa outra tabela aqui, a gente vai ver agora o percentual, tá? Né, trazendo aqui o percentual de cada um daqueles componentes, né, o percentual que cada um daqueles componentes do sistema de abastecimento de água incidem aí no sistema como um todo, né, o percentual de custo de cada um deles, e nessa tabela aqui nós vamos ver esse percentual com base no tamanho da população, né? Então, no primeiro caso aqui, né, para a população até 10 mil habitantes, aí vai seguindo até população superior a 100 mil habitantes, né? Então, a gente tem aqui os constituintes, né, mais importantes do sistema de abastecimento de água, começando lá pela captação, passando pela adução de água, aquela adutora, né, aquela rede que transporta água, o bombeamento, o tratamento, né, a reservação e a distribuição. Então, são os componentes aí, né, essenciais aí para um sistema. E aí, a gente pegando aqui como primeiro dado, no caso, a população, né, os custos para a população até 10 mil habitantes. Então, o percentual, né, que representa, no caso da captação, a gente vê, né, juntamente com a distribuição, os dois maiores custos, né? A distribuição um pouco maior, né? Representa um pouco mais, o tratamento também, né? Vindo aí na sequência, e aí vem os outros, né? Os outros componentes. E aí a gente pegando lá, né? Para uma população acima de 100 mil, então um local mais adensado, né? A gente já observa que a captação ela já representa muito menos do que a distribuição, né? Então, isso aqui é escala, né, de economia de escala que a gente fala, né, que acabou, né, a captação incidindo aqui num percentual menor, né? Mas, por outro lado, né, os valores da distribuição aqui, né, o custo da distribuição, como a gente tem, né, mais vias, né, mais área, né, para poder distribuir essa água, então o custo vai ser, né, mais elevado justamente no caso dessa distribuição, né. Então, esses são alguns percentuais, né, típicos aí, tá, de sistemas de abastecimento de água, em termos aí de componentes, né, o que representa. E aí a gente já entrando aqui agora numa outra informação, que seria, né, algumas estimativas de custos, né, nós vimos ali o que pode representar, né, em termos de percentual, e aí essa nota técnica aqui da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, ela traz uma indicação bem legal, baseada aí em 270 obras, né? No caso de abastecimento de água, 145 obras. Então, ela é uma nota técnica que orienta dados aqui de percentual e de valores, né?
em domicílios. Então nós vamos ver aqui o custo baseado não em metro quadrado, não em metro linear de obra, mas o custo aqui é baseado em atendimento aos domicílios, né? Então, o serviço ele é para atender os domicílios, né? Então, com essa indicação aqui, né? Então, ele é bastante, essa informação é bastante utilizada até pelo Tribunal de Contas, né? Justamente para checar quando a gente tem uma licitação, né, uma contratação de uma obra, se os dados estão, né, próximos desses valores aqui, e aí, quando não estão, né, eles podem ser checados aí. Então, vale como uma orientação até para essa fiscalização. Então, primeira tabela que a gente tem aqui dessa nota técnica, ela traz para a gente aqui, né, um dado referente ao custo global do sistema de abastecimento de água, por habitante, tá bom? O custo que isso traz por habitante. Então, aqui, ó, a gente tem o custo por habitante, as regiões do Brasil, né, a média brasileira, e as regiões e a média também de cada região, né? E aí aqui a gente tem as faixas, tá? Esses custos aqui estão sendo apresentados por essa economia de escala, né? Então a gente tem lá, no caso de domicílios, né? Número de domicílios aqui, ó, de 1.000 até 2.000, e aí vai até 64 mil domicílios. E aí a gente sabe, né? Uma média, né, de habitantes por domicílio, então dá para a gente calcular aqui, né? Qual que seria a população atendida, né, máxima aqui, ou a população próxima atendida. Então, no caso aqui, pegando uma referência como o Sudeste, né, tem uma população aqui média de 3 habitantes por domicílio. Então, se a gente está falando que, no caso dessa faixa aqui, pega até 64 mil domicílios, então seria 64 mil vezes 3 para a gente saber a população total próxima aí dessa condição, né? Então, em torno aí de 190 mil habitantes, né? E indo, né, daquela população menor de 1.000 domicílios, né, com essa quantidade, né, de habitantes por domicílio de 3, né? Então, em torno de 3 mil habitantes até 190 mil habitantes. Então, por faixas, né? E aí, a gente pegando o dado Sudeste, aqui para estar mais próximo da nossa realidade, né? Então, a gente observa que os custos, né, globais aqui, por todo o sistema, né, passando da captação até a distribuição, eles, né, cai substancialmente, partindo aí em torno de R$920, né, para localidades dentro dessa faixa aqui de domicílios, né, de 1.000 a 2.000 domicílios, então que vai em torno de 3.000 a 6.000 habitantes, né? Então um custo aproximado de R$920 por habitante, né, para implantar todo o sistema. E aí, até nessa última faixa aqui, em torno de 190 mil, né, habitantes, né, para essa última faixa a gente vê um valor bem menor, praticamente, né, essas localidades com menor número de habitantes é quase 3 vezes maior o custo do que, né, numa localidade mais adensada, aí, acima de 190 mil habitantes. Então, um valor, né, de R$343 por habitante, né? E uma média, né, para a região Sudeste está próxima aí de 400, foi próxima de 479, 480 reais por habitante aí para atender na região Sudeste, né? A região Sudeste é ampla, né? E nem sempre tão heterogênea assim, principalmente em estados maiores, né, como Minas Gerais, né, que realmente pode trazer um valor mais diferente, mas esse é um valor médio, tá? O Brasil aqui, olha, o Minas Gerais está com um valor médio acima, né, do valor médio Brasil, né, em torno de R$469. Na região Sul é o valor, foi apresentado o valor mais alto, né,
a média mais alta aí de todas as faixas, né? Mas a gente observa também que todas as faixas, né, à medida que a população vai aumentando, o custo, né, vai reduzindo em função dessa economia de escala que a gente tem, né? Então, vai se viabilizando, porque é mais pessoas para usar aquele mesmo trecho de rede de abastecimento de água. Então, uma coisa é o custo para uma, duas pessoas usar 1 metro de rede. Outra coisa é o custo, né? Incidido ali para 10 pessoas usarem aquele mesmo metro de trecho de rede, né? Então o custo vai se viabilizando, né, na medida que a gente vai tendo esse adensamento. Isso do ponto de vista econômico, ele é muito importante para os sistemas, mas a gente tem que lembrar, né, que áreas, né, menos adensadas, né, como muitas cidades do interior ou localidades mais afastadas, né, com esse menor adensamento, elas também são importantes para atender o abastecimento de água, né? São importantes também atender o abastecimento de água nessas localidades, né? Tendo em vista todos os requisitos sociais que a gente já tinha falado anteriormente, né? Uma outra tabela aqui traz para a gente referência de composição percentual, parecido com aquela tabela que a gente viu anteriormente, né, do percentual, né? Mas aí a gente vendo aqui por regiões brasileiras, né, baseado nessa pesquisa, né, dessa referência técnica aqui, né, e aí ele traz para a gente, olha só, o percentual por componente do sistema, né, captação, estação elevatória, adução, estação de tratamento de água, reservação, redistribuição e ligação predial também, tá? E isso ele traz para a gente por região Brasil, e o Brasil, né, a condição média aqui das suas regiões. Pegando a região sudeste, né, mais próximo da nossa realidade aqui, né, os custos aqui em percentual representam 11%, né, no caso da captação. A reservação ela tem um custo superior, assim como a adução também, né? A rede, né, distribuição, ela já tem um custo menor, né, do que a reservação e a adução, né? E as ligações aí prediais, né, as ligações, os ramais, né, de ligação da rede pública para os domicílios, né, para as residências, para as edificações, é que acabam representando um maior percentual, né? E aí a gente vê, né, o Brasil, né, esse percentual cai um pouco, a rede, né, aumenta um pouco mais, né, devido a outras condições e outras localidades, né, e aí a gente então tem esse percentual, né, por componente, né? Então, assim, dá para a gente fazer uma estimativa através desses dados, né? Então, se eu estou pensando lá em uma rede de distribuição para um bairro, né? Eu sei que o custo global é 470 para Minas Gerais, para o estado, para o Sudeste, ó, R$ 479, né? Então, se eu estou pensando só na rede de distribuição, né, sem ter um reservatório, então é 12% desse valor aqui, né? Então, que dá um valor em torno de 60 reais, mais ou menos, né? 55, 60 reais, né? 60 reais por habitante, né? Então já me dá uma indicação aqui agora por habitante, né? No outro caso lá, daquela estimativa de custo que a gente viu daquela revista, né, com aqueles índices daquela revista, era por metro quadrado, né, mas metro quadrado de área líquida, né. Então, aqui eu tenho por habitante, né, então estou num valor de 60 reais aí. Vemos aqui também um outro referência de custo global, né, aqui no caso para implantação de rede, né, então, no caso aqui pegando como referência a concessionária estadual, a Copasa, né, e aí ela tem
ela tem essa tabela de preços, né, de serviços aqui não tarifados, aquilo que não está na tarifa dela da conta de água. Então, quando a gente, né, quer um prolongamento de rede de água, né, então a rua tem, né, a rede até um determinado ponto, aí a rua foi, né, aumentando, as pessoas foram morando em locais mais distantes, e aí precisou de fazer esse prolongamento, né? Ela tinha um valor de referência, né, que está escrito aqui, ó, né, no finalzinho aqui da página, aqui, os prolongamentos de rede serão executados sem ônus para o solicitante quando a extensão for de 25 metros por ligação. Então, até 25 metros da rede dela, ela liga sem ônus, sem essa cobrança à parte, né? Mas quando está acima de 50 metros, ela cobra então esses valores. Então a gente vai ver aqui, ó, a primeira indicação aqui, né? Primeira informação aqui é o seguinte, ó, é o tipo de serviço, que é água, né? O material, né? O material lá da rede, né? Então PVC, ferro fundido, PAD, né? Então, esses são os materiais aqui, né, que possam, né, ser utilizados lá em função daquilo que já tem presente, né, basicamente, né. Então, pegando como referência aqui, no caso, o PVC, né, e aí, geralmente ela trabalha com esses 3 diâmetros aqui da rede, 50 milímetros, 75 milímetros ou 100 milímetros, né. E aí, um outro dado a ser levantado é qual que é o tipo de pavimento lá da via, né? Porque ela vai ter que abrir e vai ter que recompor esse pavimento. Então, se é um pavimento com terras, com cimento, poliédrico, né? Um asfalto, paralelepípedo ou um pré-moldado. Então, em função desses tipos de pavimento da via, então ela tem o custo, né? Então, o custo por metro, ó, preço por metro. Então, no caso de um pavimento de terra, né? Com um diâmetro de 50 milímetros, se for o caso, do prolongamento, então o custo é de R$ 25,82, né, por metro. Então, a gente tem esse dado aqui por metro de rede. É bem interessante também. Então, se eu tenho um asfalto, olha só, ele sai de R$ 25 para R$ 69,28, né? Se eu tenho um pré-moldado lá, né, então um intertravado, por exemplo, então o valor é parecido com o do asfalto, inclusive, R$ 69,85, né? Então, aqui eu tenho dois tipos, né, de tubulação, né? E aí ela varia também em função desse tipo aí de tubulação, em função da pressão da rede, né? Então, a rede que tem mais pressão, menos pressão, então tem essa variação de custo também, tá? Então, esse é um outro dado aqui interessante para a gente ter essas primeiras estimativas de custo. Vemos aqui, então, algumas referências, né, desse material, né, do sistema de abastecimento de água, né? Nós temos lá na pasta saneamento da nossa biblioteca digital algumas referências também sobre essa questão de custos que podem ser acessadas por vocês. No próximo vídeo a gente vai ver então o panorama dos serviços de saneamento. Desejo a todas e a todos bons estudos e até o próximo vídeo.